Meu nome é Rodrigo Martins dos Santos e eu vou contar um pouco da história do Parque Linear do Ribeirão Cocaia. Surgiu a ideia no Plano Diretor de São Paulo em 2002, a gestão da prefeita Marta Suplicy. Em 2005 assume o prefeito José Serra, com o secretário Eduardo Jorge, secretário do Meio Ambiente Eduardo Jorge, e então assume o prefeito Gilberto Kassab, que é o prefeito que vai criar o parque, na gestão dele. O parque foi criado no ano de 2008, mas eu acho que principalmente foi um trabalho do Eduardo Jorge e da Alejandra Devec, que era a assessora do Eduardo Jorge, responsável pela criação de parques, e também a equipe do plano diretor, que criou a ideia na gestão da Marta Suplicy. O secretário do Meio Ambiente, Eduardo Jorge, foi pessoalmente na Escola Levi Carneiro, nos começo dos trabalhos de criação do parque, no ano de 2008, 2007, 2008, para a realização das oficinas, para dizer que o parque ia surgir. Isso foi muito importante. E foi um trabalho conjunto da Secretaria do Verde e Meio Ambiente com a Secretaria de Habitação, a Secretaria de Habitação que tinha um recurso para ser implantado na área de mananciais, de reurbanização dos bairros, de urbanização dos bairros. Então a Secretaria do Verde trabalhou em conjunto nesse quesito de áreas de lazer, e a gente foi atrás de áreas para criar as áreas de lazer, e o Parque Linear Cocaia começou a ser implantado nessa área do lado do Levi Carneiro, outra área lá no Jardim Mirna 2, que é uma área que tem uma quadra. A função era desapropriar áreas na cidade inteira para poder ser incorporadas ao patrimônio público para a criação de parques lineares e outros tipos de parque. Nessa época, eu trabalhava na equipe da urbanista Alejandra Devec, excelente urbanista, e os seus assessores Rosélia Iqueda e Sun Alex, dois arquitetos também fantásticos. E a gente trabalhou numa equipe grande de diversos engenheiros, arquitetos, geógrafos, geólogos, gestores ambientais, biólogos. A gente trabalhou junto para que esse e outros parques pudessem surgir, parques lineares principalmente. Esse depoimento que eu estou dando foi a pedido do atual conselheiro do parque, Foguinho, Marcos Antônio. Pediu para que eu gravasse algum depoimento sobre a minha relação com o parque, já que eu nasci na região e trabalhei para que o parque surgisse. A ideia do Parque Linear surge para proteger diversos córregos da cidade. O Ribeirão Cocaia é o principal córrego da represa Billings em área urbana. Então o plano diretor pensou em implantar diversos parques lineares. Parque linear é uma ideia que vem já de outras cidades, por exemplo, Seul, na Coreia, e até Rio Branco, no Acre, já tinham implantado. São parques criados com o principal objetivo para proteger o córrego e secundariamente trazer lazer, trazer educação ambiental, urbanismo, qualidade de vida para a cidade. O que é o Ribeirão Cocaia? O Ribeirão Cocaia é um córrego que nasce na região de Varginha e tem dois principais afluentes, um que vem pelo bairro de Jardim Tanai, Três Corações, Itajaí, e o outro que vem pelo Jardim Novo Horizonte, Santa Fé e Mir. Eles vão se encontrar na chácara do antigo Seu Salvador, uma antiga chácara que tem lá, um pouco mais abaixo da escola Levi Carneiro. E aí vai formar literalmente o Ribeirão Cocaia, que vai encontrar a represa Billings na região da garagem de ônibus que tem na Avenida Belmira Marinho. Então, por que escolher o córrego do Ribeirão Cocaia e não outro córrego para criar o Parque Linear? Primeiramente porque é um grande ribeirão, é o principal afluente da represa Billings em área urbana. E ele ainda corre risco de ficar totalmente poluído e totalmente ocupado, todas as margens. Ocupar as margens dos córregos e jogar diretamente o esgoto, efluentes domésticos no córrego, isso prejudica a qualidade da água, prejudica a qualidade de vida, porque as pessoas não têm... O ambiente fica sujo, mal cheiroso, traz diversos animais que não são animais prejudiciais à saúde. A ideia é para tentar revitalizar, ressurgir a vida nesses córregos. Então, proteger as margens, as áreas de proteção permanente, ou as matas ciliares, reflorestar quando esses
essas áreas foram retiradas, então para que a gente possa ter novamente as margens vivas e também respeitar a área do córrego, porque todo córrego, principalmente em área tropical como São Paulo, ele não tem sempre durante todo o ano o mesmo nível, ele muda, ele fica durante a época de cheia, a época das chuvas, principalmente nos meses de dezembro a março, né? Nessa época que coincide com o verão, o rio torna-se mais cheio, então a gente tem mais áreas ocupadas por água em volta do rio, que é natural, é a própria área do rio. Muita gente acha, minha casa foi alagada, porque foi construída na área do rio. Talvez foi construída numa época em que o rio não atingia ainda essa área, porque na época da estiagem, que corresponde aproximadamente aos meses de maio até outubro, na época que chove menos, o rio o curso d'água ele diminui, então ele torna menor, então muita gente acha que esse é o curso natural. E aí constrói as casas em volta, e depois que o rio enche, as cheias, as enchentes são naturais nos rios, a gente só tem que respeitar a área do rio e não construir nada em volta. Pelo contrário, porque isso faz parte do sistema para que mantenha-se a vida, para que o rio mantenha-se limpo, porque essa área ela vai limpar o próprio rio. O rio ele vai ocupando os seus meandros, e essa mata ciliar vai purificando o rio. A gente ocupando as áreas, as margens e jogando diretamente esgoto, a gente assoreia o rio e a gente perde água. São Paulo hoje está passando por uma crise hídrica porque os paulistas nunca deram importância aos seus rios. Nunca deram. A Avenida 23 de Maio é um córrego que foi canalizado para fazer uma avenida. A Avenida 9 de Julho é um córrego que foi canalizado para fazer uma avenida. A Avenida Marginal Pinheiros e a Marginal Tietê canalizados, estão cada vez mais edificando um grande rio que, na verdade, o que a gente tinha que fazer é respeitar as áreas dos rios, que isso é a ideia do Parque Linear. Então é tentar fazer com que o rio volte a ocupar a sua área e a gente ocupe em volta, e não necessariamente onde é a várzea do rio. A várzea, que é muitas vezes usada, é plana, usada por agricultores, as pessoas jogam bola porque é uma área plana em volta do rio, e aí acaba falando, vou construir uma casa aqui. Não é uma área muito apropriada para isso. Se você faz uma agricultura, tudo bem, porque é durante um tempo, quando o rio voltar, você sabe que você vai perder ou você tem que já colher antes do rio voltar a ocupar essa área. Mas se você constrói uma casa, o desastre é muito maior. Então esse foi o motivo de criação do Parque Linear Ribeirão Cocai. A área de lazer que as pessoas na minha época, quando eu morava no bairro, usavam era o Parque do Ibirapuera. O Parque do Ibirapuera fica horas da área do Parque Cocai. Então, é muito importante a criação de parques nos bairros, né? Não só para proteger o corpo, mas também para servir de área de lazer, para que as pessoas possam se encontrar, conversar, fazer um grupo de teatro, fazer um grupo de educação ambiental, fazer um grupo de música, né? Fazer brincadeiras. Então, discutir sobre a questão da água, sobre a questão da poluição, sobre a qualidade de vida na cidade, pensar sobre a cidade, pensar sobre si mesmo, pensar sobre a comunidade, pensar sobre a vida, sobre qualidade de vida, sobre o mundo, sobre os conflitos, sobre as belezas que tem no mundo. Então os parques, as áreas de lazer, eles são os espaços públicos onde as pessoas se encontram ou para ficar consigo mesmo, para ler um livro, para ficar sozinho, para refletir sobre a vida, ou para conversar com um grupo, com os amigos, né? Então, numa área pública, onde todos possam ir, sem exceção. Então, é importante que ninguém privatize o parque, ou seja, comece a criar, não, aqui é o meu comércio. Geralmente cria-se uma barraquinha de alguma coisa, para vender alguma coisa, aí ele vira dono de uma área, onde, teoricamente, mas não é bem assim, a área é pública, é importante que alguém comercializando alguma coisa, só que isso seja temporário, que não seja fixo, né? Que toda a área do parque continue pública para que ninguém seja dono de nada. Ninguém é dono da área. Nem os conselheiros do parque são donos. Eles são cuidadores do público. Eles têm que ter a visão de que o parque é para todos, não só para ele ou para o grupo dele, né? Então isso é um risco que se cai. Muitos campos de futebol público de São Paulo acabam se tornando clubes
de pequenos grupos. Um grupo controla uma área, um campo de futebol que era para ser usado por todos. E aí ele se apropria de um bem público, né? Então a ideia do parque é de que se mantenha uma área para todos, não privada. Os conselheiros zelem esse princípio, que não deixem comércio tomar conta, possam usar, todo mundo tem que usar os espaços, mas que não sejam donos dos espaços. Isso é importante, o dono são todos nós. E o conselho gestor é a área para se discutir como se vai usar a área, como todos vão usar para que ninguém seja prejudicado. Então esse é o princípio que eu deixo, meu recado que eu deixo. Até mais. Que Deus abençoe a todos nós. Paz e amor, que o espírito público, o espírito coletivo floresça no Parque Linear Ribeirão Coca.